Então, para a gente iniciar, olha ali, Marilza. Hoje eu estou te vendo, minha querida. Oi, Fred, tudo bem? Tudo jóia? Tudo Normalmente é jóia, o graças a contrário, Deus. é a senhora que está só me vendo, né? Então, hoje eu estou te vendo. E Tô hoje vendo, nós mas temos... eu te vi no Instagram. Foi? Nós temos hoje uma convidada, né? Bem especial, que nós já conhecemos também, que tem uma bagagem enorme em relação não só ao conhecimento espírita, mas também um conhecimento na área da psicologia também, para que possa trazer esse agraciamento, né, maior, além do que só o Fred falando lá toda quarta-feira, né, Maria? Mas a gente tenta trazer aquilo que a gente conhece, né? E hoje, graças a Deus, a gente teve o privilégio do aceite dela, né? Então, a gente vai passar a palavra para a Daniela. Seja muito bem-vinda. O Grupo Farol de Luz te receba de coração aberto. E aqui a gente vai encontrar já alguns bons amigos. Obrigada, Fred. Obrigada, amigos, pelo convite. Né? Você consegue mutar o pessoal aí, Fred? Só para não ter interferência. Então, amigos, eu conversei um pouquinho com o Fred da gente fazer um momentozinho de explanação e em seguida a gente abre para um bate-papo, né? Como a gente vinha fazendo no estudo anterior. Então, esse livro de Joana, embora seja o primeiro da série psicológica, eu particularmente o acho o mais lindo, o mais especial. Me toca muito o coração. Então, é sempre bacana a gente estar conversando sobre esse livro. Ele propõe para a gente essa jornada de autoconhecimento, de iluminação, né? Ele nos convida a refletir como que a gente pode trabalhar esses desafios, tanto à luz, né, do Evangelho de Jesus, quanto da doutrina, e à luz da psicologia profunda, sobretudo com foco na psicologia analítica do Jung, né? E o interessante de Joana é que, embora ela traga esses conceitos psicológicos, o desejo dela é que a gente entenda isso de uma maneira simples, coloquial, não é acadêmico, né? Não é para a gente ter uma linguagem psicológica, mas para a gente ter um entendimento psicológico, né? E essa obra, a coisa mais bacana dela é que ela traz um encadeamento de ideias muito perfeito, né? Então, quem teve a oportunidade de dar uma olhadinha no todo do livro, se já conhece, se já leu, né? Ela começa explicando para a gente o que ela entende como desafio, o que são esses desafios da vida, como fazer esse enfrentamento. Depois ela vai falar para a gente da nossa real natureza, falar da humanidade, né? Então, quem nós somos, né? Essa humanidade nossa. Somos seres imortais, numa existência temporária, né? E aí ela vai falar dessa ideia da família humana, do coletivo humano, e ela começa a nos falar de alguns atributos, do amor, da tolerância, que foram os capítulos que vocês já viram juntos aqui, né? E chega na honra, que é a nossa tarefa de hoje. E assim, para quem já esteve comigo em outros estudos, eu gosto de trazer algumas perguntas no início, e em torno delas a gente vai trazer algumas reflexões, né? Então, qual é o significado da honra para o ser espiritual? Qual a relação entre honra, responsabilidade e escolhas? Como é que Jesus exemplifica a honra? E como levar a prática dessa virtude para o nosso dia a dia, né? Então, é esse encadeamento também que Joana faz de sempre trazer para a gente a exemplificação de Jesus e no final nos trazer alguns convites, é muito bacana. E a gente vai seguir. Então, nós vamos trazer algumas ideias dela do texto e vamos fazer um diálogo com elas, tá bom? E eu gosto muito de trazer a etimologia das palavras. E aqui, então, honra vem de onus, né, do latim, significa, ao mesmo tempo, dignidade, algo que nos distingue, uma certa reputação. E aí, na nossa língua, na nossa cultura, ela tem essa ideia da qualidade daquilo que é digno, da qualidade daquilo que está à altura dos propósitos que escolhe, que elege, dos compromissos que assume e de alguém que cumpre com desvelo esses compromissos. Então, vocês veem que honra não tem tanto a ver
com status, com glória, com nada disso, né? Mas com comprometimento e com honrar os compromissos. E é bem nesse sentido que a Joana vai trazer para a gente também, né? Mas por que pensar em honra nesse nosso contexto da atualidade, do cotidiano, né? E como pensar isso em relação também com Jesus, né? Então, a Joana, ela vai trazer para a gente logo de início algumas características de Jesus que nos chamam a atenção, né? Essa ideia dele como um modelo, como alguém que se identifica perfeitamente com a sua tarefa, com a sua missão. E aí, Jesus, nós sabemos, ele tem esse título, né, do Cristo. Por quê? Porque Cristo significa isso, quem está perfeitamente alinhado com a lei divina. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 288, se eu não me engano, ele vai falar exatamente sobre isso, a questão da perfeita identidade com Deus. Então, um ser que está em unidade de pensamento com Deus, né? E assim ele age perfeitamente segundo a vontade desse Pai, né? Então, ser um Cristo é estar nessa unidade de consciência. E aí, ela vai, então, nos convidar a olhar para a vida de Jesus. Como é que ele agia? O que ele fazia? Onde é que ele espelhava, né, esse alinhamento com Deus, com as suas leis? E aí ela diz que ele, apesar de toda a grandeza dele, né, que ele tinha... ele estava transmitindo todo o tempo nas suas palavras, nos seus atos, nos seus gestos, ele estava sempre deixando para a gente esse roteiro de iluminação, né? Esse modelo de ser integral, de como a gente pode, né, se equilibrar desde o espírito, a mente, a emoção, o corpo, para agir aqui na existência de uma forma íntegra, equilibrada, honrosa, né? E aí, embora ele tivesse uma grandíssima autoridade moral, né, essa grandeza dele, e ele era, então, o mensageiro, o portador, né, da mensagem divina, no livro, não sei se é no livro dos Médiuns, enfim, num dos livros do Pentateuco, né, se pergunta se Jesus seria médium, né, e aí fala, se ele foi médium de Deus diretamente, né. Então, essa ideia de que ele era realmente um mensageiro do Pai, né? E com toda essa autoridade, com toda essa grandeza, ele nunca se colocava diante das pessoas no sentido de apequená-las, né? Ou de tirar delas a sua autonomia, a sua independência. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque às vezes a gente tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de autoridade e já quer se colocar como alguém maior ou melhor do que os outros, né? E ele não fazia isso, ele jamais anulava o tamanho das pessoas. Pelo contrário, né, amigos, a gente pode lembrar quantas vezes Jesus ressaltou as qualidades dos outros, quantas vezes ele nos convidou à autoconsciência. Então, mesmo quando as pessoas chegavam perto dele, desejosas de alguma coisa, a primeira coisa que ele fazia era perguntar: o que você quer que eu faça? Para que a pessoa pudesse expressar a sua vontade, né? Para que a pessoa pudesse se colocar ali claramente o que ela queria, a sua presença, né? A sua própria autoridade. Então, quando ele dizia, tua fé te curou, ele devolvia para o outro, né, também uma autoridade, uma honra sobre a sua própria conquista, né? Quando ele, naquela situação da mulher adúltera, pergunta, alguém te condenou? Eu também não te condeno. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder ter essa noção, né, de em que momento Jesus fazia isso, assim, ele não ofuscava a luz de ninguém, por menorzinha que fosse, né? Então, estar perto de Jesus devia ser, né, e nós, talvez alguns de nós tenhamos caminhado por ali, né, mesmo que de longe, a gente sentia esse acolhimento, essa paz, essa iluminação, ninguém se sentia constrangido, Jesus não chamava e não obrigava ninguém a ir atrás dele, mas quem ia por vontade, ia por convicção, porque entendia que aquela mensagem era verdadeira, porque aquilo falava ao coração das pessoas, né? E a doutrina, e aí as pessoas se sentiam felizes de estar ali ao lado dele e algumas vezes, inclusive, auxiliando ele nessa tarefa da divulgação, né, das verdades eternas. E aí a gente encontra um pouco isso, assim, a gente é feliz simplesmente por estar ao lado de alguém,
por servir, por fazer o bem. A nossa doutrina nos fala disso, né? Que a verdadeira felicidade está em servir. E aí a Joana vai ponderar, né, que os ensinos de Jesus, eles não estavam marcados para aquele tempo, para aquela cultura, para aquelas circunstâncias. Eles são, hoje numa linguagem quântica a gente pode falar, né, atemporais e não locais. Porque se a gente pegar as coisas de Jesus que ele trouxe naquele momento e aplicar agora, parece que ele falou hoje para a gente, né? E aí, amigos, o que a gente pode pensar? Comparando, né, assim, essa humanidade que conviveu com Jesus naquele período e nós hoje, será que a gente mudou? Será que a gente realmente avançou em algumas coisas ou não? Será que as nossas questões ainda são as mesmas? Os nossos desejos, necessidades, nossos conflitos, né? O que a gente de fato conquistou do ponto de vista da nossa moralidade enquanto um coletivo humano? Às vezes parece que a gente caminhou muito pouco de lá para cá, né? Então, a gente ainda guarda o mesmo tipo de crença, de insegurança, de temor, muitos condicionamentos, inclusive do ponto de vista religioso, né? Quantos de nós, mesmo já trilhando aí a doutrina espírita por um certo tempo, ainda guarda muitos dogmas lá do tempo, né, que nós passamos em outros sistemas religiosos. Então, essas questões, elas formam na gente fatores de perturbação, de desequilíbrio, e a gente vai precisar se lapidar e deixar para trás esses condicionamentos negativos, né? Então, que caminhos que a gente pode tomar no sentido de modificar esses painéis mentais que já não nos ajudam tanto, né, com os propósitos que nós temos de iluminação, de autoconsciência, de progresso, né? Né? Nesse sentido da gente se tornar um espírito consciente, de fé raciocinada e livre, né? E aí a Joana vai dizer, a busca pela autoiluminação, então o autoconhecimento indispensável, né? Essa ideia da gente ter também, de se valer dos nossos atributos, da nossa coragem, para nos avaliar, para olhar para dentro, para olhar para esses painéis internos e também para olhar para a nossa realidade externa, e pensar assim, né, o que eu estou fazendo aqui, por quê, qual é o meu propósito, qual a razão das coisas que eu estou vivendo, que escolhas eu tenho feito, e ter uma vontade firme de realmente deixar para trás aquilo que já não nos cabe mais e avançar com vontade firme, com tomada de decisão, né, reconhecendo que, em verdade, cumprir com as nossas responsabilidades na vida é uma honra. E fugir delas, ao contrário, é uma imaturidade, é uma infantilidade, né? Então, eu queria trazer uma reflexão para vocês, assim, quando a gente é criança, muitas vezes as pessoas perguntam, o que você vai ser quando você crescer, né? E a gente acaba falando assim, eu quero ser professor, policial, médico, né? Quero ser advogado. E vejam bem, a gente não está falando quem a gente quer ser, a gente está falando que profissão a gente vai exercer, né? Hoje as pessoas falam, eu quero ser youtuber, quero ser influencer, né? Então, nada disso é quem a gente é, né? Mas a gente se confunde muito com isso. E é importante a gente ter clareza disso. Quem nós estamos construindo, né? Nós estamos, de fato, pensando, preocupados com quem nós estamos sendo quando fazemos as coisas que fazemos, né? Eu quero ser um ser humano do bem, uma pessoa digna, honesta, honrada. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero fazer o bem, né? E Viktor Frankl, quem se lembra, né, o idealizador da logoterapia, ele falava muito disso, ele falava dessa questão do sentido existencial, né, amigos? Então, ter clareza daquilo que a gente quer, de como, onde, porquê, né? Joana vai trazer uma imagem para a gente, ela vai falar que isso é um processo parto, esse amadurecimento, esse rompimento com o homem velho, essa caminhada para o homem novo, né? Eu estou trazendo aqui, amigos, com as minhas palavras, tá? Vocês não vão achar, assim, desse jeito lá no material, mas a gente está dialogando com as ideias dele, né? Então, é importante a gente observar isso, que o que a gente faz é diferente de quem a gente é, né? E a gente não pode perder de vista
que a gente está se construindo aqui, muito mais do que construindo coisas nesse mundo, né? Então, agora é óbvio que o que a gente faz no mundo, de certa maneira, revela quem a gente é, né, amigos? Se a gente não está desconectando a nossa persona, esse que a gente quer mostrar para o mundo, daquilo que está na nossa essência, né? Então, do que a gente precisa, amigos, para a gente se tornar melhor, para a gente amadurecer, para a gente se aproximar de Deus? Amor, tolerância, que a gente já trabalhou nos capítulos anteriores, né? E a honra. Hoje a gente vai focar nessa questão da honra. Tem outros atributos que na sequência do livro a gente também vai ver, né? E a Joana, o que ela define como honra? Ela fala assim, é a coragem de eleger o melhor. E aí a gente vai agora olhar um pouco para exemplificações de Jesus nesse sentido, né? Ela traz para a gente uma passagem muito interessante, que é quando Jesus está lá em meio à comunidade e algumas pessoas chegam e falam, Jesus, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora e eles querem falar contigo, né? E ele aproveita esse momento para trazer uma lição para a gente. Ele diz, mas quem que é minha mãe? Quem são os meus irmãos, né? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, nesse momento, ele está marcando muito bem essa ideia da família espiritual, do compromisso que ele tinha com a família espiritual, que estava para além, que ultrapassava o compromisso que ele tinha com a família consanguínea. Por outro lado, a família consanguínea também fazia parte da família espiritual de Jesus, né? Então, ele não estava ali naquele momento negligenciando a família consanguínea, que a gente sabe muito bem que não era tão alinhada com os propósitos de Jesus, que não o apoiava no seu messianato, né? No seu ministério. Então, o que ele estava dizendo é assim, eu não vou permitir que nenhum tipo de interferência possa comprometer o meu propósito maior. A missão que eu vim executar aqui, né? Ainda que ele tivesse que desagradar algumas pessoas em algum momento, né? Então, a gente vai ver Jesus fazendo isso muitas vezes, né, amigos? Quando foi preciso, Jesus soube decidir pelo propósito mais elevado, né? Aí, como a Joana fala, né, eleger o melhor, né, eleger o mais alto. Então, a gente pode imaginar, se Jesus tivesse ficado ali, mas assim, eu vou desagradar minha mãe, meus irmãos, eles vão se sentir ofendidos, eu posso deixar minha família perante a sociedade, né? Então, ele não pensou nisso, ele pensou, quantas pessoas precisam de mim, das minhas lições, dos meus exemplos, né? Da minha força. Então, ele seguiu a sua jornada sem titubeio, né? E aí, amigos, a Joana também vai nos falar que ele, em momento algum, foi desrespeitoso com a família, mas ele pontuou, ele foi assertivo. Às vezes, a gente também confunde, né, amigos, ofender com ser assertivo. Ser assertivo não é ser ofensivo, mas algumas pessoas, se são contrariadas, dizem, você foi grosseiro, você foi ofensivo. Não, Jesus era assertivo, né? E do ponto de vista da doutrina, a gente vai lembrar que Kardec também traz isso lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele vai falar da parentela corporal e da parentela espiritual, né, amigos? E na nossa própria vida, muitas vezes a gente tem que estar também pontuando essas coisas. O meu compromisso maior é o meu compromisso espiritual, né? Aos que caminharão comigo e aos que não caminharão, né? Eu vou permitir que aqueles que não querem, né, ou que não coadunam com a minha perspectiva espiritual, me impeçam de caminhar, me impeçam de avançar nesses meus propósitos. A gente precisa pensar nisso firmemente, porque a gente também está sendo chamado a usar a honra de decidir pelo mais alto, né, amigos? Então, a gente sabe que Jesus nunca escolheu facilidade, que ele sabia qual era o desfecho daquela missão dele, porque nem as autoridades romanas, nem as autoridades hebraicas iam permitir que ele prosseguisse, né, desvelando toda aquela fragilidade daqueles sistemas daquela época, principalmente as autoridades judaicas, né? Então, ele teria essa oposição até o final, né? Ele já sabia que o período em que ele poderia estar ali
levando a sua palavra, levando a sua luz, permanecendo conosco, seria curto, né? E aí, amigos, eu me lembrei de outros momentos que eu queria trazer para vocês, né? Que Jesus foi extremamente assertivo e soube colocar com muita honradez o seu posicionamento, né? Porque as pessoas estavam todo o tempo querendo pegar Jesus, né? Querendo emparedar ele, né? Como a Joana fala. Então a gente vai lembrar, por exemplo, mestre, nós devemos pagar tributo a César, né? Porque se ele dissesse sim, desagradava os judeus. Se ele dissesse não, desagradava os romanos. Ou então, quando ele faz a expulsão dos vendilhões do templo, ou quando ele fala com a mulher adúltera, né? Eles dizem, mestre, olha, pegamos essa mulher em adultério, o que, que a gente precisa fazer? E aí ele chama todo mundo à consciência, ué, então atira aí a primeira pedra, né? Então Jesus, ele nunca coadunou, ele nunca abriu mão dos seus valores e das suas convicções. E esse exemplo precisa ficar bem forte para a gente, né, amigos? Então a Joana vai nos trazer essa imagem de que ele nunca deixou, né, de fora esse seu compromisso com Deus, com o que ele veio fazer aqui, em nome de nada, por nenhum tipo de temor. E a Joana traz uma imagem que eu acho muito linda, que eu queria trazer para vocês, que é essa ideia de Jesus como um grande escultor, né, que está aqui nos ajudando a fazer essa lapidação do mármore bruto que nós somos, né? Então, e ela diz, o cinzel e o martelo que vai arrebentar essa pedra bruta da gente é exatamente a honra e o dever. É uma imagem linda, né, amigos? Então, a gente precisa ter em mente essas questões, né? E aí a Joana vai fazendo vários convites para a gente, da gente se modelar a nossa honra pela honra de Jesus, da gente ter firme o nosso propósito de superação, de progresso, né? De não se paralisar diante dos nossos temores, da nossa pequenez, das nossas imperfeições, mas também ter claro o nosso norte, os nossos propósitos, né? E lembrar da necessidade da gente fazer esse mergulho íntimo, porque tanto a luz quanto as sombras estão em nós. Então, se a gente quer avançar, vocês lembram que Jesus falava, o reino de Deus está em vós, né? Jung, na psicologia analítica, ele fala que nós temos um Deus interno, a imagem de Deus, a imago Dei, né? A gente também aprendeu na doutrina que as leis divinas estão na nossa consciência. Então, quando a gente faz esse movimento de recolhimento, de se observar, de meditar, de ouvir o mais profundo da gente, ao mesmo tempo a gente também está se elevando, a gente está fazendo essa conexão com o alto, e a gente pode ouvir essas inspirações e colher de nós mesmos o nosso melhor. E com a nossa própria luz, a gente também diluir as nossas sombras, amigos. Então, esse movimento para dentro, né, e para o alto, e este movimento também de horizontalidade na direção dos nossos irmãos, é o movimento da cruz, é a mensagem da cruz. Vocês já pensaram nisso, amigos? Isso é muito bonito, né? Então, lembremos, todos nós temos um Cristo interno, né? Ele está lá em germen, mas um dia todos nós também seremos Cristos, né? Então, a gente empreender nessa busca da nossa própria força, tendo Jesus como um norte, né? E a Joana vai finalizar esse capítulo de um jeito muito lindinho, dizendo, a consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito, a todos e a tudo, porém, na liberdade de ter, né, Jesus como uma liderança. Então, é uma escolha nossa, amigos. Observar esse Cristo, observar os seus exemplos, os seus ensinos, né, vivificar esse Cristo em nós, fazer o que o Paulo nos convidava a fazer, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, que maravilha o dia que nós pudermos dizer isso, né, amigos? Então, busquemos fazer esse mergulho, não esqueçamos, né, de Jesus como esse bom pastor, que está ali a nos conduzir, que está a nos imantar com o seu psiquismo, com o seu amor, que está a nos convidar o tempo todo, também como um grande escultor, né, e se a gente pegar o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, né, a gente vai poder ser lapidado por esse escultor
e se tornar, né, uma escultura bela, maravilhosa, irradiante, que vai ajudar na construção do reino, que vai ajudar na obra divina, como nos diz lá, né, a questão dos objetivos da nossa encarnação, que a gente também tem uma parte que nos cabe na obra divina, né, amigos? Então, que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso. Como é que eu tenho exercitado a minha honra, né? Que escolhas eu tenho feito que revelam os meus compromissos e a minha responsabilidade com os compromissos que eu assumi. Então, eu gostaria de trazer essas ideias iniciais e agora a gente conversar livremente, tá, Fred? Eu te devolvo aí a palavra para você conduzir esse momento. Quero agradecer, Daniela, pelo esse esclarecimento inicial, que foi trouxe muitas reflexões, principalmente para a gente entender que nós vamos um dia ainda chegar lá. Eu venho falando com o nosso grupo que Joana quer desconstruir, né? Normalmente nós pegamos a imagem do Cristo e a primeira que a gente lembra, normalmente o Cristo crucificado, né? E aí nós temos aqui no nosso grupo de estudo um combinado, Daniela, que é o seguinte: não vamos ver Jesus mais no crucificado, mas um Jesus vivo e conosco, e não Jesus lá no passado, mas o Jesus agora, aqui, nos ensinando. E aí esse capítulo que ficou maravilhosamente explicado por ti, quando você tocou nesse assunto, quando ele é o escultor, né, das almas, né, realmente, se a gente for levar em tirar o espírito da letra, do ensinamento que Joana está trazendo, ele não é só o escultor, né? E além de esculpir a gente, ele vai direcionando, né, o nosso caminho. Então, eu não vou me alongar muito, não, porque eu não vou, em hipótese alguma, tirar essa grande questão dos ensinos, mas nós vamos abrir hoje, né, Dani, no sentido das perguntas, para a gente poder interagir um pouco mais, que já era uma promessa nossa nesse nosso projeto, para que a gente possa aí nos interagir, tirar as dúvidas. Então, assim, para que a gente todo mundo não se fale ao mesmo tempo, né? Levante a mãozinha, que aí eu vou vindo aqui direitinho, e aí a gente já vai dando para quem vai levantando a mão primeiro para poder fazer a pergunta, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai nos interagir um pouco melhor do que quando a gente vem fazendo pelo YouTube. Precisa ficar com vergonha, não, pessoal. Pode levantar a mãozinha. Todo mundo tímido aí. Oi. Boa noite, Daniela. Oi, Boa querida. noite, Frederico. É um grande prazer, Daniela, tê-la conosco, trazendo para a gente esses esclarecimentos tão enriquecedores, e eu já estava com muita saudade. Oh, E foi querida, eu também. muito bom o Frederico, né, ter essa intuição divina de convidá-la. Nada acontece por acaso, né? A gente vai se achegando devagarinho e vamos chegando àquele grupo, né, que nós estávamos. E como uma pessoa assim, sedenta, de conhecimento, eu estou sempre nos grupos, né, buscando aprender cada vez mais para praticar. Então, esse capítulo da honra de Jesus, ele nos comove muito, porque ele traz uma lição tão verdadeira de caráter para cada um, e são coisas que aparentemente são simples de serem seguidas, que fala do nosso modo de agir, com a ética, com a verdade, com a humildade, a leveza para com as outras pessoas, principalmente. Mas nós estamos vivendo numa época em que tudo isso está se tornando cada vez mais desafiador.
desafiador e eu diria que exigindo de cada um de nós muito esforço para que continuemos a honrar os ensinamentos de Jesus. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, Daniela: o que fazer nesses momentos dessa nossa atualidade tão sanguinolenta, tão violenta, não só nos atos, mas também nas palavras? O que fazer para que nós possamos nos preservar ou permanecermos nesse caminho de honradez aos ensinamentos de Jesus? Mas, Ilse, assim, essa sua reflexão, eu acho que ela é comum a todos nós, né? A gente tem ouvido muito as pessoas falarem disso, assim, como as paisagens do mundo estão desalentadoras, né? Estão nos deixando, assim, entristecidos, né? Mas a gente precisa lembrar o que Jesus mesmo falou no que ficou conhecido como sermão profético, né? Se não me engano, está no capítulo 24 de Mateus, em que ele diz que haveria esse tempo de guerras, de rumores de guerras, né? De iniquidade, e que seriam tempos tão sombrios que o amor de muitos esfriaria. Vocês lembram dessa passagem, né? Mas aí ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse sentido, né, de que por mais sombrias que sejam essas paisagens do mundo, a gente precisa lembrar que a grande obra, ela está sendo realizada dentro de nós, né? Então, quando hoje a gente olha para esses painéis do mundo e a gente fica tão indignado diante da maldade, das atrocidades, da corrupção, né? A gente precisa lembrar, assim, que há pouco tempo atrás a gente estava do outro lado, fazendo a maldade, corrompendo, né? Traindo, enfim. Então, hoje a gente já está aqui comovido, constrito, né, nesses sentimentos. E, ao mesmo tempo, a gente também já está podendo dar testemunho de que nós já não fazemos mais parte desse grupo, mas temos outras convicções e temos outras atitudes, né? Porque, amigos, não é num momento festivo e alegre que a gente vai dar testemunho do nosso aprendizado, né? Então, não é por acaso que a gente está vivendo em tempos tão tempestuosos, porque a gente está exatamente nesse limiar para a regeneração. E é agora que a gente precisa dar testemunho de tudo que a gente tem aprendido, né? Então, fazer como Jesus. Quando vou fazer minhas orações, eu agradeço muito a minha reencarnação nesse país e estar vivendo nesse momento da humanidade e do qual estou fazendo parte, porque é uma transição, né, Daniela? É Uma isso, transição e que demanda uma energia, uma ebulição muito grande. Isso, e Então, eu fazer falei, como Jesus, não abrir mão das nossas convicções e dos nossos valores diante desses desafios que vão aparecer para a gente cotidianamente, né? Cristiane queria falar, Cristiane? Isso, obrigada. Obrigada, Daniela. Nada, querida. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Eu fiquei pensando aqui, né, quando a pergunta veio, como é que nós nos avaliamos diante da tarefa, né, que nós nos disponibilizamos em nossa vida, em todas as áreas que a gente exercita, vamos dizer assim, os dons do Espírito. E eu fico pensando, será que eu tenho, que conceito eu tenho sobre mim mesma, né? Porque a gente sabe que a gente pode ter um conceito mais claro do que se é, mas também nós temos dificuldades em se perceber, principalmente nas nossas dificuldades, nossos desafios. Como é que a gente poderia fazer melhor para se ver como se é? Não é? Porque às vezes a gente acha que está abafando, está por aí, né?
que não é bem assim, e a gente não percebe alguns pontos de melhoria que a gente precisa realmente descobrir em nós para poder atuar, sem se sentir lá embaixo, não é? E a É, gente poder olhar para si. Eu fiquei pensando, de verdade. sim, Obrigada. Cris. Pois é, Cris, eu acho que essa é uma questão, né, da nossa vida, né? A questão da nossa vida. Como buscar esse autoconhecimento e fazer isso de tal maneira que a gente possa se amar, se querer bem, se compreender, né? Porque tudo que a gente fala que é bom a gente fazer na direção dos outros, é importante a gente lembrar que deve fazer na nossa própria direção, né? Então ninguém ama ninguém se não soubesse amar. Ninguém compreende ninguém se não soubesse compreender, né? E quando a gente fala de olhar para si, de fazer esse mergulho dentro, não é para ficar também com o chicote nas costas, né? Assim, eu sou péssimo, eu errei tanto, eu sou, né? Não, não é, a Joana fala, né? Nem se culpa, nem se desculpa, mas se transforma, né? E ela substitui essa questão da culpa pela questão da responsabilidade. Uma coisa que eu aprendi, sabe, Cris, é assim, às vezes a gente está fazendo, por exemplo, um monte de coisa bacana. Eu vou no centro, eu me envolvo em várias campanhas, em vários projetos, e nossa, as pessoas acham a Dani tão bacana, a Dani é tão isso. Aí eu começo a investigar assim, mas o que está me motivando a fazer isso? O que é que está me movendo na direção desse trabalho? Será que eu estou indo lá porque eu realmente estou querendo fazer o melhor possível para aquelas pessoas todas? Ou será que eu estou ali porque eu estou querendo ficar muito bonita na fita para as pessoas me acharem uma pessoa muito legal, né? Então, esse é um jeito muito legal, sabe, Cris, da gente se descobrir. É a gente pensar quais são os sentimentos que estão nos movimentando na direção das coisas que a gente está escolhendo fazer. E olha, às vezes vai ser difícil a gente enxergar algumas coisas na gente, né? Às vezes a gente vai ficar chateado mesmo, a gente vai pensar, nossa, mas eu nem sabia que eu ainda tinha esse tipo de coisa dentro de mim. Eu fiquei morrendo de ciúme do colega que se destacou nessa tarefa, ou que, sei lá, quantas coisas, né? Ou então, assim, cara, eu vi que o meu amigo ganhou aquela promoção e eu estava esperando ter a oportunidade de ter aquela promoção. Cara, mas ele não merece. Aí a gente começa a verificar que a gente tem ainda tantas sombras, tanta coisa pequenininha dentro, né? Mas aí o que é legal? Eu gosto de trazer uma imagem para a gente trabalhar. É a imagem dos dragões numa caverna escura. Os dragões são os nossos vícios, as nossas imperfeições. Eles estão lá dentro da gente cuspindo fogo, feito o dragão na caverna, né? Se a gente não olha, eles estão nos ferindo, né? Os nossos dragões, as nossas imperfeições, elas estão lá nos ferindo. Mas quando a gente lança luz na caverna, olha para eles, a gente pode ir lá conversar, dialogar, domesticar esse dragão. Então é o que a gente precisa fazer. Poxa, eu percebi que eu ainda tenho ciúme, inveja, eu ainda sou possessível, isso ou aquilo. Ok, eu aceito, eu acolho, é isso mesmo. E agora? Daqui para frente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão, eu preciso caminhar no sentido da reparação de algum mal que eu tenha feito em função dessa minha imperfeição, né? Então, esse autoexame não é para ficar se autopunindo, é para a gente se responsabilizar e tomar as medidas que a gente precisa para sanear a nossa caminhada. É um pouco nesse sentido, Cris, a reflexão que eu queria trazer para ti, tá? Sem pretensão de dar uma resposta absoluta aí, tá Eu bom? estava vendo aqui, puxando isso aí, a mensagem, não, a destaque de Joana em momentos de saúde. Só para fechar aqui. Sempre que errares, recomeça com entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta têm um preço. A perseverança no dever.
Se todavia Isso, tiveres dificuldade em agir corretamente em razão da tua atitude viciosa, encontra-se arraigada em ti e recorre à oração. Com isso, sinceridade, a consciência divina te ergará em paz. isso, Obrigada, exatamente, viu? querida. Perfeito, Cris. Ademésio, você pediu para falar? Olá, boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta que o Sócrates fazia para as pessoas, ele falava assim, quem é você, né? Aí as pessoas, eu sou um milionário. Não, milionário é o que você tem milhões, então você é milionário. Eu sou um professor. Professor é o que você faz. Então, quer dizer, essa questão entre a gente ser, ter e fazer, parece que ela é tão misturada, né, que assim, fica difícil você definir o que é ser, o que é fazer, o que é ter. E assim, na questão que ele coloca do ser, né? Quem é você? O que a gente poderia definir nesse campo do ser? Pois é, Demésio, assim, eu acho que cada um de nós está buscando essa resposta, né? Mas eu acho que a doutrina espírita, ela nos traz algo que é muito importante, né? Eu sou uma individualidade, um ser imortal, eu sou um espírito, né? Um espírito em evolução, né? Agora, com que tintas nós colorimos, né? Cada um de nós, esse ser imortal que nós somos, né? Qual é o nosso patrimônio intelecto-moral? Porque quem nós somos é o nosso patrimônio intelecto-moral, né? Então, cada um de nós está num passo da estrada, está num degrau da escada, né? Alguns na dianteira, outros na retaguarda, né? Mas quem nós somos? A gente não pode perder isso de vista. Nós somos espírito, nós somos um ser imortal, né? E também podemos dizer, somos filhos do Criador, somos herdeiros, né? Do nosso Pai Criador. E, portanto, somos herdeiros de todos os seus atributos, né? Um dia nós poderemos dizer, somos Cristo, somos todos Cristos, né? Co-criadores com o Pai. E cada um de nós vai dar uma resposta um pouco diferente, né, Ademésio? Ok, obrigado. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Senão eu vou pegar o bonde e eu mesmo vou fazer uma pergunta para a Dani. Diga, Fred. Daniela, quando você falou para a gente no começo, na questão de Jesus, ele ter a consciência na questão das escolhas, e você citou muito bem para a gente quando ele era interpelado, no sentido assim, se eu tenho que pagar um imposto, ele está indo contra uma situação. Se eu não tenho que pagar um imposto, ele está indo contra um propósito. Ele foi testado algumas vezes, né? E até que em estudos anteriores, a gente costumou dizer na citação da mulher adúltera, né? Porque ou ali ele ia contra as leis que realmente mandava apedrejar a mulher pelaquela situação, né? E ele nunca fugiu da honra nesse sentido. E aí você fala do posicionamento, né? Que o posicionamento não quer dizer que a gente vai procurar algo de enfrentamento, que é bem diferente. E como nós podemos manusear entre essa linha bem tênue, né? Entre o posicionar sem perder a honra, no sentido que Joana traz para nós. E aí, Fred, eu acho que assim, o nosso grande norte, né, são os nossos valores, as nossas convicções, né? Porque algumas vezes a gente se considera pessoas honestas, por exemplo. Vou trazer um exemplo muito bobo aqui, né? Mas a gente pensa assim, não, nós somos pessoas honestas. E a gente fica muito indignado quando a gente ouve falar, né, que pessoas estão roubando milhões e milhões em vários cenários, né? Mas aí a gente vai para o nosso trabalho numa repartição pública e a gente pensa assim, eu vou levar essa caneta aqui, eu vou levar essa resma de papel, eu vou levar esse grampeador, essa tesoura. E aí, veja, a gente está contemporizando, né? Qual é o nosso verdadeiro valor?
Mas por que que eu acho errado o outro roubar milhões, né, do que é público, e eu estou aqui no serviço público e não acho errado me apropriar de um grampeador, de uma resma de papel, né? Então, nesse momento, qual é o enfrentamento que a gente está fazendo da realidade? A gente foi chamado a fazer uma escolha que precisaria ser balizada pelos nossos valores. O valor é de honestidade? É. Como que a gente se posicionou? Então, a gente contemporizou. A gente não foi convicto, né? A gente não foi assertivo dentro daquilo que a gente julgava que seria capaz de fazer, né? Então, a gente vai, outro exemplo, né? A gente vai para a casa espírita e faz uma palestra linda sobre perdão, sobre tolerância, sobre fraternidade, né? Aí chega em casa e desce a boca nos filhos, discute com a mulher, discute, trata todo mundo com rispidez e é aquela pessoa detestável dentro de casa. A gente está sendo uma coisa na persona e outra coisa na essência, né? A gente está contemporizando valores. Você está pregando amor, tolerância, perdão, paciência, mas só para fachada. E dentro, não, né? E Jesus, ele não era assim. A gente vai ver Jesus tratando as pessoas sempre dentro de um padrão de valores, né, de convicções que não mudava. Era diante do publicano, era diante do sacerdote, era diante da mulher adúltera, era diante do mendigo, do cego, era sempre o mesmo padrão de valores, ele não contemporizava, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter clareza. E é claro, amigos, que a gente vai falhar nessa missão, né? Quem de nós vai dar conta, né, de ser tão irretocável na conduta como o Cristo? Não é isso que a gente está falando. Mas no momento em que a gente perceber que a gente titubeou no nosso valor, ou que a gente não conseguiu sustentar o nosso valor, a gente também tem a humildade de dizer, poxa, aqui eu não consegui sustentar o meu valor. Eu preciso rever o meu comportamento. Eu preciso me fortalecer na minha fé, nas minhas convicções, né? Talvez até mesmo no meu conhecimento espiritual, na minha religiosidade. Orar mais. A Cris nos lembrou a importância da prece. Às vezes a gente não dá conta sozinho, então a gente pede a ajuda do alto, né? A gente pede a ajuda das pessoas que a gente ama, das pessoas em quem a gente confia, né? Das pessoas que são para a gente um exemplo dentro da nossa casa espírita, enfim. Eu acho que é por aí, Fred. Não me respondeu muito, assim que eu fiquei analisando aqui, criando as imagens, né? Que eu acho que a base que Joana vem trazendo, igual você falou, nesse primeiro livro, também para mim, Daniela, é o livro maravilhoso, porque ela pega vamos dizer, o ser, que às vezes nós colocamos ele muito lá em cima, né? Muito distante, e aí ela traz ele tão mais próximo de nós, o real ali do nosso dia a dia, que a gente fica pensando assim, por que eu não consegui enxergar isso antes? É verdade. E aí fica, nesse contexto que eu queria abrir para o pessoal, se que tiver mais alguma pergunta, que a gente já está encaminhando para o final, e nós fazemos, Daniela, uma mentalização sempre no final, trazendo Jesus para a gente, mais próximo, sempre baseado no título do que a gente está estudando. Então, pessoal, se alguém queira fazer mais alguma pergunta, está aberto, tá? Quem já fez, quiser fazer outra também pode. Se a Daniela não conseguir e eu não, a gente vai procurar depois as respostas e trazer, como a gente sempre fala, né? Que a gente não é detentor de todas as informações, mas ainda está aberto para que a gente possa depois caminhar pelos 5 minutinhos finais da nossa mentalização da quarta-feira. Fred, eu vou fazer uma pergunta. Normalmente, eles falam que assim, a coisa mais fácil do mundo é você achar um culpado, né? Que diz que
Que é assim, desde lá do paraíso que começou esse negócio. A mulher, o Adão falou que o culpado era a mulher falou que era a serpente e tal. Então a gente está sempre arrumando um culpado, né? E assim, tem muitas pessoas que vão fazer um tratamento obsessivo e tal. Aí, quer dizer, estão sempre achando um obsessor para culpar, né? Mas assim, a gente entende também que muitas vezes é nós mesmos que criamos um pensamento obsessivo, né? E aí, como é que a gente consegue definir, assim, quando isso é criado pela gente ou quando é um ser externo provocando essa... Essa questão é bem legal, Ademilson, porque a gente tem que lembrar o seguinte, ainda que hajam obsessores, né, nos obsidiando, nos influenciando negativamente, eles só têm ascensão sobre nós porque nós abrimos a retaguarda, né? Porque nós permitimos. Então, se a gente substituir a palavrinha culpado pela palavrinha responsável, sempre seremos nós os responsáveis, ainda que haja uma nuvem de obsessores nos influenciando negativamente. Por quê? Porque se a gente levar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamentos e de sentimentos, se a gente estiver sempre, né, numa conduta de prece, né, de buscar sintonia com o alto, eles não terão ascensão sobre nós, né? Então, vamos substituir a palavrinha culpa por responsabilidade e vamos lembrar que é responsabilidade nossa também doutrinar, ou melhor, dialogar com os nossos obsessores, ou melhor, sermos exemplo de transformação para que sejamos inspiração para eles que se consideram nossos adversários, nos deixarem em paz, seguirem o seu caminho, né? Então, quando eles veem assim, poxa, a Dani está se esforçando, ela realmente não é a mesma pessoa que ela era, ela já não faz aquelas coisas que ela fazia, né? Ela está se esforçando, o exemplo dela me toca. E aí eles vão se afastando aos poucos, né? Mas se a gente está só se repetindo nos equívocos, a gente vai reforçando essa aliança, né? Fred. Dani, você me permite só acrescentar um detalhe, só para dar um pouquinho mais de entendimento nessa questão. Você falou maravilhosamente. Você me perguntou no início, né, sobre a questão do vínculo com a casa e tudo, né? No Maria Madalena, o ministro junto com o Max dos médiuns. E aí a gente costuma utilizar esta questão de se é o obsessor, se não é, igual você explicou para a gente fazer a análise e dialogar com esse nosso opositor, vamos assim dizer, né? A gente tem na doutrina espírita um conceito que todo espírita tem, que é a 459 do Livro dos Espíritos, né? Se a gente é influenciado pelos espíritos, e aí a resposta é o tempo todo de ordinário que nos comandam. E aí eu costumo dizer que nós precisamos entender o que é influência, o que é mesmo uma obsessão. Lá no capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das obsessões, Kardec traz na introdução dizendo que é algo persistente. Então, conhecer nós vamos entender, igual você mesmo diz, conversar com esse nosso... Eu gosto de usar a palavra opositor, né, que está querendo nos prejudicar de uma certa forma, com a nossa abertura, entender o que é uma influência, que não vai ser algo que vai ser persistente, porque o espírito que tem o nosso mentor, que seja, ele vai nos intuir, mas não vai nos persistir aquela situação. Então, assim, acrescentando o que a Daniela falou, gente, a gente também precisa analisar se há uma persistência ou não, porque culpa nós já carregamos, né? E a Daniela falou perfeitamente, quando nós transmitimos isso para responsabilidade, nós damos uma outra magnitude para este peso. Eu acho que é um dos intuitos iniciais neste livro. Lógico que quando a gente adentrar para os outros livros da série psicológica de Joana, a gente vai entender melhor quando ela fala sobre a essência, usando Jung algumas vezes como exemplo, né, entre o ego e o self, para que a gente possa entender. Mas neste contexto, a grande diferença é se ele persiste ou se ele só me intui, né? Eu só queria agraciar um pouquinho mais a
a sua fala, Dani. Tranquilo, tá com você, Fred. Pessoal, então, como a gente vem fazendo todas as quartas-feiras, antes da gente entrar na nossa vibração, quero agradecer em nome do grupo, em nome de todos nós aqui presentes, né, Mazilza, que já conhecemos, a Daniela, a gente vai trazer outros, a Daniela me indicou também, né, na nossa conversa, então já estou trazendo uma boa notícia, tá? A gente pretende migrar, sair lá do... Até a própria Daniela perguntou, né, sair somente do YouTube e vir para essa sala, que a gente consegue fazer a transmissão para ambos, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de interação, tá, pessoal? E aí a gente está estruturando isso, como fazer. Então, eu acho que vai ser melhor para nosso aprendizado essa melhor interação assim, tá? Então, agradecemos, Daniela, pela disposição. Que Jesus te abençoe e te ilumine, essa pessoa maravilhosa que você é, que a gente se conheceu no ano passado num estudo, né, Mazilza, de um outro grupo que a gente participava, e a gente agora vai se juntando de novo para continuar novos aprendizados, né? Com quem aprendemos muito, né? Com certeza. E aí agora eu quero convidar todo mundo, na posição que esteja, né, igual a gente faz, se sentir confortável, se sentir na situação que não tenha nada incomodando o nosso corpo, a nossa mente nesse momento. E vamos mentalizar mais uma vez, como nós temos de costume, o Mestre Jesus. Só que desta vez, ele sentado numa pedra, e todos nós sentados em frente para esse mestre, para esse professor, que foram somente esses títulos que ele, na sua magnitude, aceitou enquanto esteve encarnado conosco. Então, como nosso mestre, nos ensinando através de todas as suas atitudes e palavras, que nós possamos interiorizar neste momento esta energia que chega até nós, não no sentido de cobrar, mas no sentido de nos esculpir, como Joana traz para nós, moldar o nosso ser, que foi simples, ignorante há um tempo atrás, e hoje já conseguimos carregar o raciocínio, o discernimento, e com essa voz límpida e mansa, Jesus vai adentrando através da nossa mente, conduzindo ao nosso pensamento a mudança necessária. Sabemos que não será de um dia para o outro, mas ao pouquinho e ao pouquinho, ao galgar para a perfeição relativa que nós estamos buscando, ao nos tornar homens integrais, como nós já combinamos no sentido de humanidade, Jesus se levanta e coloca a mão sobre a cabeça de cada um de nós, nos abençoando e nos inspirando a cada dia a tomar qualquer atitude, pensar antes. Esta atitude eu aprovaria o meu próximo a ser feito a mim? Com esta pergunta, finalizamos e que essas bênçãos possam se estender não só a nós, aos nossos familiares e aos nossos entes queridos. E aqueles que já partiram da matéria, mas que se encontram ainda mais vivos na vida que Jesus prometeu, na vida eterna. Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma boa semana, e como sempre, um beijinho desse mineirinho para vocês. Obrigada. Fiquem com Deus, pessoal. Ô, Fred, Oi. Eu só gostaria de compartilhar com vocês que Por favor. durante aqui a vivência nossa, frente a Jesus, eu senti que o grupo era como se fôssemos criancinhas ao redor de Jesus, ouvindo ele falar, pregar, dizendo com aquela mansuetude dele, sabe?
Foi tão nítida essa imagem que eu me deixei levar, tranquilo. Quando você falou da mão assim sobre a cabeça, foi maravilhosa, viu? Isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigado, Obrigada a Marisa. Essa é a todos. intenção da gente trazer para o Meet, porque aí a gente consegue ter essa melhor troca, né? É, E uma boa assim, eu também noite. me vi uma criancinha desse tamanhozinho perto de Jesus, tá? Não vou dizer. Olha, eu fiquei muito feliz de conhecer os nossos colegas de grupo pela tela. Vamos trazer para cá, que eu acho que vai ser muito mais proveitoso e caloroso para nós. É isso E mais mesmo. uma Boa vez, noite. muito Boa noite. obrigado Boa a noite. todos Obrigada, Daniela. e Tchau, boa noite.